Como proposto aí no nosso boletim, e também como já trabalhamos na liturgia, estamos meditando na palavra de Deus nos nossos cultos, na 1 de João, como está registrado aí. Hoje de manhã estivemos no capítulo 5, de 1 a 5, falando sobre a verdadeira fé em Cristo. E agora nós vamos trabalhar meditando a partir do versículo 6, aí no capítulo 5, versículos 6 a 10, o testemunho de Deus acerca de Jesus, que João registrou aqui na sua palavra. Nós vamos fazer a leitura. Eu quero convidar a igreja que façamos essa leitura a uma voz. Vamos todos lermos esse texto da palavra de Deus para nossa meditação. A inerrante palavra de Deus nos diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. São íntimos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Senhor, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis diante de Ti, ó Deus, pois Tu és a nossa rocha, nosso Redentor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, este que o Senhor escolheu para transmitir a Tua palavra, o testemunho, Pai, de vida, de conversão, ainda, ó Deus, é um pecador, mas regenerado, ó Deus, e também perdoado por Cristo Jesus, lavado pelo sangue. Ó Deus, quero louvar o Teu nome pela Tua palavra, ó Deus, que é dada a nós para a nossa edificação, para a nossa santificação. Que nesta noite, esse texto da Tua palavra, ela seja esta lavagem de água, ó Pai, em nós para a santificação. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, a história, principalmente na vida dos cristãos, mostra que em vários períodos surgiram várias heresias. Surgiu em uma época a heresia dos modalistas. Deus é um só, os unicistas, que lá no Velho Testamento, Deus, ele se revelou ali no Velho Testamento como Pai, mas ele recolheu ao céu e
no começo da nossa, era cristã, ele se revelou como filho. Então, ele sai lá do céu e vem como filho, como Jesus. Mas, com 33 anos, ele morreu. E foi recolhido ao céu. E depois, ele veio como Espírito Santo. Essa é a heresia dos modalistas. A palavra de Deus fala que a Trindade sempre esteve atuante desde a criação, Deus criando todo esse vasto universo e nos criando. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós temos também aí os unicistas, que também são revelados aí com o nome que surgiu com um profeta nos anos 600, Maomé, o Alá, E temos aqui nessa época de João, aí no final do primeiro século, os gnosticistas, Eles também têm uma igreja aqui na Avenida Portugal, do rosacrucianismo. Me lembro que estava evangelizando em Iacanga, principalmente um candidato a prefeito, e ele era um adepto ao rosacrucianismo, que dizia que Jesus Cristo nasceu de José e Maria, num relacionamento normal, como os seres humanos. Mas, quando ele foi batizado ali por João, como nós lemos aqui em Mateus, ele recebeu um poder especial e 3 anos e meio depois, poder especial que ele fez aqueles milagres, aquelas curas, aquelas coisas todas, e depois, 3 anos e meio do seu ministério, ele morreu, foi crucificado. E ali, naquela crucificação, aliás, o rosacrucianismo diz que ele não morreu, ele teve uma síncope, uma morte aparente. Então ele perdeu todo o poder. Vieram os alquimistas, pegaram Jesus Cristo e trabalharam com aquelas alquimias, com aqueles medicamentos que eles tinham naquela época, e ressuscitou Jesus. E aí ele voltou a ter uma vida normal, casou, teve filhos. O rosacrucianismo, tem essa igreja aqui na Avenida Portugal. Aqui na época de João, no finalzinho do primeiro século, vem o gnosticismo, que é mais ou menos parecido com essa ideia do rosacrucianismo. Eu creio que surgiu depois dessa ideia dos gnósticos. E nós também tivemos um problema sério, questão doutrinária, ali no século XVII, com os arminianos, que são chamados 5 pontos do arminianismo, e então os seminaristas e os teólogos ali daquela época, os reformados, então fizeram o trabalho dos 5 pontos, chamados 5 pontos do sistema calvinismo de interpretação da palavra de Deus, que eu, inclusive, trago aqui na capa da minha Bíblia, os 5 pontos: a depravação total, porque os arminianismos diziam que o homem não era totalmente depravado, Eleição incondicional, quer dizer, eles tinham livre-arbítrio, eles poderiam, então, decidir se aceitaria ou não a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, E a expiação limitada, que nós estamos estudando aqui também na nossa confissão de fé. Jesus Cristo, Alguns interpretam lá João 3,16, que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo, sim, amou. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele não amou esses ímpios que não aceitaram a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo morreu por aqueles que Ele escolheu lá antes da fundação do mundo. E a graça é irresistível. O quarto ponto que nós temos, né? Quando o Espírito Santo de Deus age, quando a palavra de Deus é pregada, o testemunho que o Senhor deu essa responsabilidade para nós, vivermos uma vida santa, uma vida parecida com a de Cristo Jesus, semelhante à de Cristo, o nosso testemunho, a nossa pregação. Então o Espírito Santo usa para convencer essas pessoas que estão aí no mundo, os eleitos, para convencer da fé, né, do juízo. E são aqueles 3 pontos que João coloca ali da ação do Espírito Santo de Deus. E nós já tivemos oportunidade de estudar. E também, o 5º ponto, a perseverança dos santos. Então surgiu aí depois o paralelo ao Catecismo de Heidelberg e também a Confissão de Fé de Westminster, que aconteceu com aproximadamente 150 teólogos doutores. E ali, segundo a palavra de um comentarista que já faleceu, um doutor, reverendo Boanerges Ribeiro, ele disse assim que ali, naqueles quase 7 anos que eles estavam estudando ali na abadia de Westminster, ali na Inglaterra, esses 150 começaram com menos, mas à medida que alguns saíam, outros entravam nesse período. Então foram aproximadamente 150 que trabalharam para produzir então aí a Confissão de Fé de Westminster, que nós temos, que é a melhor interpretação fiel à palavra de Deus. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, da primeira de João, nós temos aqui uma proposta de estudo que foi dada pelo reverendo Augusto Nicodemos, 3 testes. O teste social, o teste moral e o teste doutrinário. Essa perícope que nós lemos é o 4º teste doutrinário aqui. O teste doutrinário, ele é a verdade doutrinária sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso é que nós temos esse tema aqui para a nossa meditação, que nós trabalhamos aqui na nossa liturgia. O testemunho de Deus acerca de Jesus. O capítulo 5, versículo 6, a primeira parte do versículo diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Então ele está continuando falando aqui daquilo que nós até meditamos nessa manhã, né? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? O inimigo das nossas almas, as tentações, o diabo, né? E então é Jesus. E aí, ele continuando, ele diz: este é aquele que vence por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então a primeira parte diz: este
é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. João inicia esta sessão apontando para 2 testemunhos da parte de Deus atrelados entre si acerca de Jesus Cristo: água e o sangue. O que quer dizer? Jesus é aquele que veio com água do seu batismo e o sangue da sua morte. São 2 eventos históricos na vida de Jesus que dão testemunho da sua encarnação e da sua divindade, a saber, o seu batismo por João Batista e a sua morte sangrenta na cruz. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, os versículos 31 a 33, diz: eu mesmo não o conhecia, João registrou, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. É interessante até desse texto aí que alguns dizem que ali quando João Batista batizou Jesus Cristo ali com água, diz que veio como figura uma pomba que pousou ali em cima. Mas aqui o texto está dizendo que foi o Espírito Santo. Como é que uma pomba, ela pousa? Ela é diferente de todas as outras aves, né? A não ser também aquela outra ave que fica batendo as suas asas e com seu bico nas flores, né? O beija-flor, né? Como é que a pomba desce? Ela desce assim, né? Como um helicóptero, né? Foi assim, dessa maneira, que foi usado aqui para dizer como o Espírito desceu sobre o Senhor Jesus Cristo ali. Então, pousar sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi batizado, Deus Pai declarou lá em Mateus 3,17, né? E eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então foi registrado, João registrou esta palavra, aliás, Mateus 3,17, Mateus registrou esse evento que aconteceu sobre a voz de Deus Pai, o Deus Trino se manifestando ali, né? Deus Pai, Deus Filho sendo batizado e o Espírito Santo de Deus ali descendo sobre o Senhor Jesus Cristo. Na cruz, novamente, o Pai deu testemunho de Jesus. Ainda Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45 e depois 51 a 53. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses milagres foram testemunhos de Deus acerca do seu filho, né? Esse é o meu filho amado. Então, persuadiram ao centurião romano e aqueles que com ele estavam acerca da divindade de Jesus,
conforme registra Mateus capítulo 27, 54. E o centurião e o que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Até ali um incrédulo passou a crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. É o testemunho que vemos registrado na palavra de Deus sobre o seu Filho Jesus Cristo e a sua divindade no começo e fim da obra na terra. Só que, esse fim da obra para mim aqui é o seguinte: não é o fim. Ele continua trabalhando, assim como Jesus deu testemunho de Deus Pai quando foi questionado sobre trabalhar no sábado. O meu pai trabalha até hoje, por que eu não trabalho, fazendo milagre? Então vemos esses registros aí sobre o testemunho que Deus e a sua palavra dá sobre Jesus Cristo e a sua divindade. A segunda parte do versículo 6 diz: não somente com água, mas também com água e com o sangue. João enfatiza aqui que a água e sangue estão juntos como testemunhas, o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, diz: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, ao enfatizar que sangue e água estão juntos, João refuta os que faziam uma separação entre Jesus e o Cristo, Fazia separação Jesus e Cristo, principalmente os gnósticos, Jesus nasceu mero homem, permaneceu assim até o batismo. Quando Cristo divino veio sobre ele, então, quando ele foi batizado, veio o Cristo divino. Antes era Jesus, o humano, mero homem. Na cruz, Cristo divino abandonou o Jesus humano. Que coisa terrível, não? Que eles, no conhecimento que eles diziam que tinham, aí a pessoa era até salva por conhecimento, por conhecer as coisas e tudo mais. Então, o Cristo divino abandonou o Jesus humano, de forma que foi apenas o homem Jesus que morreu. E eu me lembro de uma pergunta, até no começo do Andrew Jump, a primeira turma, nós participamos até dois professores e também um terceiro professor. O reverendo Adi Salum foi meu professor de educação cristã. Ele fez uma pergunta para o Dr. Simon Kistemaker, que quando ele estava falando sobre a morte de Jesus. E aí ele perguntou para o Dr. Kistemaker: quem morreu na cruz? Foi o Jesus humano ou o Jesus divino? E a resposta do Dr. Kistemaker foi esta: Jesus Cristo. Jesus Cristo é que morreu ali na cruz do Calvário. Então, João reage ao mostrar que o mesmo Deus homem batizado por João Batista foi quem morreu na cruz ali do Calvário, E essa é a nossa certeza. Ele morreu pagando os nossos pecados, derramou o sangue da remissão. Ele pagou a conta derramando o seu sangue, limpando, borrando a cédula que Paulo diz lá aos Gálatas, que ele tirou a cédula que constava em ordenanças e encravou-a na cruz. E o sangue de Cristo Jesus, então, borrou
todo o escrito de dívida ali, pagando a nossa conta que nós não poderíamos pagar. A conta minha, se eu for mencionar como um exemplo do Dr. James Kennedy falando, né, sobre aquele livro que são registrados até as coisas em ocultas, como diz lá no finalzinho, os 2 últimos versículos de Eclesiastes, até aquelas coisas que nós cometemos em oculto, que nós achamos que ninguém está vendo, Deus está vendo e está registrando, e isso vai ser trazido, né, à baila para o julgamento final. Então, todos esses nossos erros, pecados, então, o Dr. James Kennedy diz assim, olha, esse livro aqui tem aproximadamente 1000 páginas, ainda teria que acrescentar muitas outras páginas para os registros dos meus erros, dos meus pecados, por pensamentos, palavras, ações, omissões, né? E comissão, aqueles quando a gente está meio muito bravo, muito irado, aí sai tudo, né? Sai tudo de uma vez só. Que coisa terrível que às vezes nós cometemos esses pecados e contra a santidade de Deus. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Jesus falou, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Às vezes quando alguém me cumprimenta, fala, como você está? Olha, pela graça de Deus, revelada em Jesus Cristo e aplicada pelo Espírito Santo, não estou como Deus quer que eu esteja, mas estou melhor que eu mereço. Porque ser santo como Deus, ser perfeito como Deus, mas semelhante sim, né? Foi assim que Deus nos criou, Adão e Eva, e é essa semelhança é que Cristo conquistou para nós, e no exercício da nossa piedade, né, o fruto ali do Espírito Santo de Deus, o nome que eu dou é piedade. Nós temos 18 gomos desse fruto, né? Hoje vimos o 10º, que é santidade. Então, vemos aí a obra do Senhor em nossa vida. E eu testemunho que a palavra de Deus dá aí do seu Filho Jesus, da obra, do trabalho que Ele está fazendo. Ele ressuscitou, está lá diante de Deus, intercedendo por nós. E Ele é o grande pastor ali do Salmo 23. Em todas as experiências da nossa vida, né? Ele está presente ali, atuando em nossas vidas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, infinito, glorioso, majestoso, e que nos carrega nos seus braços e no colo também, né? Uma irmã disse, antes de entrar aqui para o nosso culto, ela falou assim, como o reverendo Giovan, de vez diz assim, vou dar uma canelada aqui, ele falou assim, dá uma canelada aí, porque eu quero que o pastor me carregue nos ombros. Né? Tem uma ilustração sobre isso aí, né? Que o pastor, ali quando via aquelas ovelhas saltitantes, tal, tudo mais, tal, ela caía lá no despenhadeiro, quebrava a perna, tal, e ficava, né, perdida, sem condição de sair dali. Aí vinha o pastor, pegava aquela ovelhinha, tal, depois, para ela não ficar saltitando, quebrava a perninha e entalava, enrolava ali e tal, e a partir daí então aquela ovelha passaria a ter um relacionamento bem próximo com o pastor, e o pastor dia a dia dizendo, está vendo? Olha lá, não faça assim, senão você vai cair novamente no buraco, né? Então, andar com Cristo Jesus, então Ele nos protege, nos abençoa. Continuando, né? Jesus é o Cristo, desde a encarnação e até hoje e para sempre, como está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo,
ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, né? Tem aí, lá no Evangelho de João, registra as palavras de Jesus lá no capítulo 10. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo de número 22 começa descrevendo o Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando ele 7 vezes até falou ali. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, e agora ele é o grande pastor das nossas almas, que é o Salmo de número 23. E Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 5, 4 ou 5, diz assim que quando o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a coroa de glória, aquela coroa imarcessível. O Supremo Pastor, ele vai continuar sendo pastor ali na eternidade. Ele vai continuar trabalhando em nossas vidas. A parte terceira do versículo 6 diz: e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o testemunho que nós temos registrado aqui nas Sagradas Escrituras é a verdade. É a verdade que o Espírito Santo de Deus colocou naqueles que escreveram, né? São quase 40 personagens que Deus usou para escrever a palavra de Deus, num período de 1.600 anos aproximadamente. 1.600 anos. Então, é o testemunho que nós temos aqui, que o Espírito Santo de Deus colocou sobre a verdade que fosse registrada sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, além do testemunho desses fatos históricos, há ainda um outro, o do Espírito, que ele atua quando nós lemos a palavra de Deus, quando meditamos na palavra de Deus, quando pregamos a palavra de Deus. É o que transmite a verdade sobre Cristo. João 14,17 diz: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, até o final. E estará em vós. João 16,13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Literalmente, João afirma que ele está dando testemunho, o Espírito Santo. João 15, 26, 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O que nós temos que pregar para esse mundo perdido? Jesus Cristo. Testemunhar dele, que morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Sem a atuação do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho seria ineficaz.
seria ineficaz. Como recentemente até numa mensagem do reverendo Casteluber, né? A Bíblia, se você lê-la apenas como um livro histórico, sem a atuação do Espírito Santo de Deus ali, o que vai acontecer? Nada. Pode ser que até fique pior. Mas quando o Espírito Santo de Deus age, ele transforma, né? Sem a atuação do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho seria ineficaz. Atos capítulo 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Foi o que trabalhamos também aqui sobre santificação, e também na mensagem, né, de manhã no nosso culto. O versículo 7, a primeira parte diz: pois há três que dão testemunho. Jesus se refere em seguida ao testemunho tríplice em favor de Jesus Cristo. João dá uma prova da verdade aceita no mundo antigo. 2 ou 3 pessoas, né? Lá em Deuteronômio 17, 6 diz: por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. Por isso é que temos esse testemunho triplo aqui sobre Jesus, né? O Pai e o Filho, que João registra. Deuteronômio 19, 15. E uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Então, se alguém quer fazer uma denúncia, né, de algum erro, algum problema de um irmão, não pode fazer sem ter testemunhas. Foi o que Jesus Cristo falou lá que Mateus registrou lá no capítulo de número 18, né? Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. 2 Coríntios 3, 1. Esta é a 3ª vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. 1 Timóteo 5,19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Hebreus 10, 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Deus deu um tríplice testemunho acerca da encarnação, divindade, messianidade de Jesus Cristo. Deus deu um tríplice testemunho acerca da encarnação, da divindade e também da messianidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda parte do versículo 7 diz: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quer dizer, a palavra, ela foi a palavra encarnada, o próprio Jesus Cristo, né? E esses 3 são um Deus só, né? Que subsiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? E esses 3 são os que testificam na terra. A segunda parte, né, do versículo 7. Como Johannine, um nome esquisito aqui, né? Como ficou conhecida? Aparece nos séculos 15 e 16. A Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. A origem no 4º século. Cipriano, um pai da igreja, na sua 3ª publicação de Erasmo de Roterdã, 1521. Esse testemunho tríplice
é no céu onde habita o Deus triuno do Pai. Então foi testificado no batismo, na transfiguração, por meios de sinais realizados e na sua morte. A palavra refere-se a Deus Filho, encarnado em Jesus Cristo. Deu testemunho de si mesmo por meio de sinais que ele realizou. Deus Espírito deu testemunho descendo sobre Jesus no batismo, Lucas 3, 22. Ele realizou por meio dos sinais e prodígios, que ele está registrado Atos 10, 38, Lucas 4, 18. Ressuscitando-o dos mortos, Romanos 1, 4. 3 distintas pessoas da Trindade. Esses 3 são um, isto é, concordam na mesma coisa, e o testemunho da Trindade é deles, Pai, Filho e Espírito, é unânime. Esse tríplice testemunho no céu é apresentado também na terra, aponta para o testemunho da igreja. Então, céu e terra apontam para Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. O versículo 8, na segunda parte, diz: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes num só propósito. Aqui temos uma repetição dos 3 testemunhos já mencionados nos versos 6 e 7. Espírito, inspirando os apóstolos a registrar as Escrituras e concedendo dons pelos quais eles pregaram e testificaram de Cristo. Sendo assim, é possível que o texto se refira ao Evangelho, que é o testemunho da igreja, inspirado pelo Espírito Santo. O Evangelho é o próprio Jesus Cristo, que nós pregamos, que é o Filho de Deus, o Deus encarnado. A água pode se referir ao batismo cristão, onde se dá o testemunho de Cristo. E o sangue, a ceia do Senhor, onde também nós damos testemunho dele, quando nós tomamos o cálice. As 3 testemunhas na terra, portanto, apresentam ser o Evangelho, assistido pelo poder e também do Espírito de Deus, e as 2 ordenanças, o batismo e a ceia. São os testemunhos que nós temos aqui na terra. Essas 3 testemunhas têm um único propósito: testificar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e nos levar a crer nele como Senhor e Salvador. Esse é o propósito pelo qual João escreveu o seu Evangelho. João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados, os sinais e as maravilhas ali, todo o ministério do Senhor Jesus Cristo, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O versículo 9 do capítulo 5 diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Diante desses testemunhos que Deus dá sobre Jesus Cristo, restam 2 alternativas: crer nelas ou rejeitá-las. Se você rejeitar, você vai estar resistindo à ação do Espírito Santo em Deus. Quando o Espírito Santo de Deus usa a palavra, usa os seus testemunhos, aqueles crentes que testemunham, pregam o Evangelho para os incrédulos. Se eles não rejeitarem, então creem e assim têm a vida eterna. Se rejeitar, estão blasfemando contra
o Espírito Santo de Deus. Portanto, o julgamento é este: está condenado e morrer assim vai para o inferno. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, né? E o versículo 10, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Então, tem o Espírito Santo de Deus e ele testifica com o nosso que somos filhos de Deus, e assim nós temos uma responsabilidade de testemunhar, de pregar, viver também obedecendo os mandamentos e assim cumprirmos a grande comissão que foi dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas declarações. Quanto ao que crê, o testemunho de Deus é internalizado pela fé no que crê em Cristo Jesus. Os fatos acerca de Jesus, a encarnação e divindade, passam a fazer sentido no coração do crente, mediante a operação do Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, está lá diante de Deus, intercedendo por nós. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas 4,6 diz: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Papai, né? Então, temos esse relacionamento próximo. Então, para os incrédulos, as evidências apontadas por João não são convincentes. Versículo 10, a segunda parte diz: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Assim como João registrou lá no capítulo 1, versículos 8 e 10, né? Sobre a questão de nós negarmos que não pecamos, nós fazemos Deus de mentiroso, porque ele diz: todos pecaram. Quem disser que não peca, está mentindo e fazendo Deus mentiroso. Então, aí, o Espírito Santo de Deus não convence o incrédulo que rejeita a sua palavra e o testemunho. A incredulidade, portanto, concluindo, né, aqui a nossa mensagem, a incredulidade, portanto, torna o homem indesculpável. As evidências da divindade de Jesus e de sua obra redentora são tão claras que se recusar a crer nelas é considerado como falsas, fazendo de Deus, portanto, um mentiroso. Isso se aplica ao longo da história da igreja, aos estudiosos, aos eruditos, aos professores e aos pastores. Que Deus nos abençoe, que esse teste que João coloca aqui, é como ele desce aqui essa perícope que nós vimos, né? Então, vai ticando aí se você crê nesse testemunho que a palavra de Deus dá sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e também do Espírito Santo de Deus que atua, trabalha em nossas vidas aqui. Que Deus nos abençoe. Amém. Convidamos o reverendo Giovan Casteluber, que nos eleve a Deus em oração e impete a bênção.